Boa noite, gente! Quanto tempo vocês não me veem aqui, né? Esse mês aí, ó, nossa trilha sonora. Desliguei a luz do negócio. Se jogar na vida. Hoje nós vamos conversar com o Thiago, militante LGBT. Eu pus essa trilha sonora aí, que é a trilha sonora que ele gosta. Tô esperando ele aparecer aí, pra me chamar ele. Vê se o Thiago já tá aqui. Já. Oi! Tudo bem? Tá escutando a trilha sonora que eu coloquei especialmente pra você? Eu tava escutando Glória Groove na hora que eu entrei. Gente, então, boa noite. Essa é mais uma live nossa aqui do Despertar Político. Esse mês que é um mês muito especial, né? Que é o mês do orgulho LGBTQIA+. E esse mês a gente fez várias lives ao longo das nossas terças e quintas com o Rafael, que é o nosso quadro também LGBT. Hoje o Rafa não pôde estar conosco, porque ele tinha outro compromisso, aí eu vim fazer a live e dar meu close aqui, claro, né? Queria apresentar para vocês hoje o nosso convidado, é o Thiago Santos. Thiago Santos, ele é presidente da UJS de Contagem, a União da Juventude Socialista. Foi dirigente da UCMG também, né, Thiago? Faz parte do conselho. Tem muito conselho que ele faz parte. Do Conselho Estadual de Direitos Humanos, do Conselho Estadual de Juventude e do Conselho Municipal de Juventude de Contagem. Não é isso, Ti? Isso, e do Conselho Municipal LGBT também. LGBT também. E, não menos importante, ele é irmão do meu afilhado, né, gente? Que por incrível que pareça, hoje tá caladinho na live, mas eu já escutei um resmungo dele ali. Então, assim, Já. a vida nossa que tem menino pequeno é bem complicada. Mas, ô Ti, é muito prazer receber você aqui no nosso canal, né? Nesse mês do LGBTQIA+, eu vi que você em Contagem deu um show, né? Parece que foi a primeira vez que a prefeitura colocou as cores LGBTs na Casa da Cultura, na prefeitura. Também você, junto com o Celos, fez uma intervenção na Praça da Glória. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas atividades e depois a gente entra como que é a participação da população LGBT nos conselhos de direito, a qual você faz parte de vários, né? Uhum. Então, gente, boa noite a todas e todos e todes, né? É importante, primeiro, a gente, né, relembrar o que é o dia 28 de junho, né? E qual que é a motivação do dia 28 de junho ser o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que é a data que marca a revolta de Stonewall, né? Que é o marco inicial do movimento LGBT contemporâneo, e essa data ela é comemorada internacionalmente como a data do orgulho LGBT, né? Para quem não sabe, Stonewall era um dos guetos, né, de Nova York, e a gente está falando da década de 70, em que ser homossexual ainda era reconhecido, né, dentro do CID como doença, e em vários países era proibido ser LGBT, né? Então, o Dia Internacional do Orgulho LGBT é marcado por um levante, né? Que foi exatamente o levante de Stonewall. Porque naquela época as polícias davam batidas muito intensas nesses espaços, né? Que a comunidade LGBT ela não tinha direito a acesso à educação, ela não tinha direito a acesso ao mercado de trabalho, e ela tinha direito a acesso a, vamos se dizer, o submundo, né? Que era exatamente das pistas, da prostituição e dos bares, né? Mais escondidos da cidade, vamos se dizer assim.
E mesmo dentro desses espaços de guetos, né, mesmo dentro desses espaços em que esses corpos já eram enclausulados e excluídos da sociedade, ainda tinha investidas da polícia de forma extremamente truculenta com a comunidade LGBT. Então a revolta de Stonewall, ela marca um momento histórico em que a comunidade LGBT diz não, né, pela primeira vez nessas últimas décadas e faz um verdadeiro levante contra a própria polícia dos Estados Unidos, com um mês direto de diversas manifestações e logo após, né, a essa revolta de Stonewall, né, inicial, a gente tem a expansão das paradas LGBTs, tanto em Nova York, né, que foi a primeira parada do mundo, quanto para todas as outras cidades, estados do mundo inteiro, né? Hoje o movimento LGBT ele se organiza de forma internacional e o dia 28 é esse dia de demarcação. Demarcação desse ponto da nossa história e demarcação para a gente fazer um processo, né, de advocacy para fazer com que a garantia e a implementação de políticas públicas para a comunidade LGBT seja realmente efetivada. Então, o dia 28 de junho, ele precisa ser sempre esse dia demarcado de lembrar da onde que nós viemos e para onde que nós vamos, né? Então, nesse sentido, a gente da UJS daqui de Contagem, junto com o Celos de Contagem, que é a entidade, né, organizadora da parada LGBT da nossa cidade, um dos poucos movimentos da nossa cidade, inclusive, que existe há 15 anos de maneira ininterrupta, né, construindo a agenda LGBT, independente de qual seja o governo que esteja, mas sempre ali representando a comunidade LGBT e fazendo exatamente esse processo, né, de diálogo junto com o poder público, mas também junto com a sociedade civil, para conseguir fazer esse processo de organizar as demandas, né, e de fazer articulação para que o movimento esteja vivo. Então a gente, primeiro, né, entende que a gente passou por um processo eleitoral extremamente complicado, né, em que corpos LGBTs foram expostos na eleição do ano passado de Contagem e que, de certa maneira, naquele momento, durante a eleição, tanto Celos de Contagem quanto o JS e outros coletivos LGBTs da cidade, a gente achou que a nossa melhor resposta naquele momento seria exatamente não cair, né, na picuinha, vamos se dizer assim, e gastar a energia do movimento LGBT para a gente eleger quem a gente sentia, né, que nos representava a partir de um legado e a partir de uma história, junto com o movimento LGBT, que hoje é a nossa atual prefeita Marília Campos, né? Então, esse dia 28 não poderia ser diferente. A gente, Contagem, né, já é uma cidade que, diferente de diversas outras, tem o seu conselho municipal instituído, mas mesmo assim a gente ainda vive numa cidade extremamente conservadora, né? A gente pega uma Câmara Municipal que tem muitos vereadores que aderem a uma pauta mais conservadora, né? Que não assumem uma postura de apoio, né? Mas expressivo junto com a comunidade LGBT e alguns que não têm coragem também, até às vezes mesmo, ou de se assumir, né, de sair do armário, ou de apoiar a pauta LGBT de fato. Então nós temos uma cidade em que as pessoas têm gostam, né, de certa maneira, Contagem é uma cidade LGBT, Contagem é uma cidade que tem uma representação enorme da comunidade LGBT, mas ao mesmo tempo é uma cidade, né, que a gente divide o tempo todo espaço e os nossos territórios com uma política ainda muito coronelista, né? E a proposta do movimento LGBT de Contagem é exatamente a gente falar que hoje nós vivemos novos tempos, né? Pelo menos dentro da nossa cidade, e que não só aqui, como em Belo Horizonte, como em Juiz de Fora e outras cidades em que a gente tem representações, né, do nosso campo popular e que apoiam um projeto voltado para a comunidade LGBT, fizessem ações expressivas no quesito de mostrar
o apoio à comunidade LGBT. Então, no dia 28, nós fizemos uma programação de atividades na cidade de Contagem que contemplasse a agenda da visibilidade da comunidade LGBT e que, de certa maneira, também mostrasse o trabalho que já está sendo iniciado, tanto pela Prefeitura Municipal de Contagem, quanto pelos movimentos sociais, né? É importante a gente dizer que o movimento LGBT de Contagem é um movimento que se organiza, né? Tanto dentro da perspectiva do trabalho, quanto também na perspectiva do território. Então, nós temos um perfil de movimento LGBT diferenciado, né? Aqui a gente tem um movimento LGBT que faz entrega de cestas básicas. Aqui a gente tem um movimento LGBT que participa da agenda política da cidade. Então, quando a gente propõe, né, e isso é importante dizer, que a proposta das luzes foi uma proposta da UJS em conjunto com o Celos Contagia, né, acatada pela administração municipal, desde a nossa prefeita, as nossas secretárias, né, tanto Lorena, quanto Marcelo Lino, tanto Monique Pacheco, que é a nossa secretária de Cultura, que de fato executou esse momento, que na realidade é um ponto de divulgação do projeto Diversifica Contagem, né, que é um projeto que tem o objetivo de fazer um diálogo das políticas públicas para a comunidade LGBT de maneira transversal, né, atendendo e fazendo com que as pessoas acessem as políticas de saúde, de assistência social, de empregabilidade, como o Cine e diversas outras coisas. Então, o Diversifica e a Superintendência LGBT, ela já, primeiro que ela já recolhe muitas denúncias, né? Então, a gente já faz um certo trabalho dessa articulação de uma rede de proteção que ainda era muito tímida em Contagem, e a gente começa a fortalecer essa rede, tanto de mapeamento da violência da comunidade LGBT, quanto de encaminhamento dessas denúncias. Então, o movimento social a gente achou que era necessário, seguindo todos os protocolos da OMS, a gente demarcar essa memória desse ponto inicial do movimento e a gente divulgar e publicizar essas ações que está acontecendo na nossa cidade e, de certa maneira, também abrir espaço para um processo de escuta, né, da população referente a essas ações. Inclusive, para concluir essa primeira parte, essa foi um ponto inicial, né? A gente tirou algumas fotos, inclusive, já saiu a foto aí do nosso camarada Dudu Fashion, da Poli Dias, né? Vai sair da Leona e de Tá outras, no Instagram da de mim prefeitura. também, de outras lideranças, nas páginas oficiais da prefeitura, para mostrar, né, qual que é a cara do movimento LGBT de Contagem, quais que são as propostas que nós somos pessoas que existimos, que faz parte da dinâmica da cidade e que merece respeito, né? Tanto na garantia e efetivação de políticas públicas, mas o respeito político também que o movimento de Contagem tanto merece. Ei, Arthur da Dindinha, tô escutando você falar. Gente, queria dar boa noite pra Lívia, pro Luiz, que são militantes também LGBTs aí, amigos nossos. O Elin também, Gabriele, que entrou aí, a Sara. Gente, então, né, quando a gente fala conselhos de direito ou direitos da população LGBT, as pessoas têm a tendência de achar que essa população quer mais direito que todos, né, Thiago? E não é isso, né? A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata LGBTs, né? É um país ultraconservador nessa questão. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo que o Rafael Portugal compartilhou, um vídeo tipo de 1998, eu acho, que a pergunta era a seguinte: você é a favor de se matar LGBTs? Tipo assim, todo mundo do vídeo concordou que era, tipo assim, matar os LGBTs, né? Aí eu me pergunto, gente, o que o amor de uma pessoa por uma pessoa do mesmo sexo interfere na sua vida? O que o amor de uma pessoa que não se sente bem naquele corpo que ela nasceu e quer mudar de corpo interfere na sua vida? Não, essa pergunta eu faço para todo mundo. O que isso interfere? Né? Quando a gente entra nos conselhos de direitos, é para a gente levantar propostas, né? Se eu não me engano, vocês estão com a proposta da criação do Centro de Referência LGBT, né? Aí. E, Que a gente tem um em Belo Horizonte. A gente uhum. tem isso mesmo, Lívia, com o pior presidente da história
que normaliza ainda mais a morte e o espancamento de pessoas LGBTs. Quem não lembra, na campanha de 2018, ele falou que se o filho dele fosse gay, ele preferia que o filho fosse morto porque fosse gay, né? Então, assim, a gente precisa conscientizar a população do que o outro faz não interfere na vida desse outro, né? E aí, Tiago, queria que você falasse um pouco dessa proposta aí que você colocou nos conselhos, não sei se foi no conselho, qual conselho você colocou essa proposta da criação do CR LGBT, né? Porque é um outro mecanismo da gente poder lutar em prol das políticas públicas para a população LGBT. Então, como você bem disse, né, é importante a gente parabenizar, né, os nossos vizinhos de Belo Horizonte, que tem essa política muito bem estruturada, né, por mais que eu tenha alguns pontos de divergência com o prefeito de Belo Horizonte, algo tem que se reconhecer, né, que nunca se fez tanto pela política LGBT em Belo Horizonte como na gestão do Calil, né, tanto dentro da perspectiva de representação na parada LGBT, ele foi o primeiro prefeito, né, da história de Belo Horizonte a pisar na parada LGBT e a fazer uma fala, né, em tom político de resposta aos conservadores que, inclusive, não concordavam com a realização do evento, mas também com política pública real e concreta, né, que é uma rede de proteção fortalecida, que é um centro de referência LGBT, que ainda tem diversas limitações, obviamente, mas que dentro dessas limitações faz a articulação para que os usuários, né, sejam encaminhados e tenham respostas e que tenham acompanhamento psicossocial, que tenham acompanhamento, né, também de formação e outros encaminhamentos, né? E Contagem a gente se espelha muito dentro desse sentido, mas a gente, de certa maneira, acredita e defende que o centro de referência da nossa cidade ele precisa caminhar pelas suas próprias pernas, e para além dele caminhar com as suas próprias pernas, a gente acredita que o perfil do equipamento, né, do centro de referência LGBT de Contagem precisa ser diferenciado também, né? Inclusive no sentido de algumas prioridades do que ter dentro desse centro. A gente pensa, inclusive, no centro que não seja apenas um espaço de atendimento, né? Mas que também seja um espaço de fluxo de usuários que possam transitar diariamente dentro desse equipamento para ter acesso a diversas políticas, né? E diversas ações dentro do equipamento do Centro de Referência LGBT. Então é importante dizer que Contagem já tinha um centro de referência LGBT que foi feito ainda na gestão, né, do nosso então prefeito Carlinhos Moura, através de uma emenda, né, de João Moraes. Só que o problema que nós tivemos em Contagem é um problema, inclusive, que é sempre preciso, né, a gente pensar de forma estratégica quando a gente vai fazer construção de equipamentos, sobretudo de segmentação, né, de segmentos, para fazer posicionamentos estratégicos dentro da administração pública para não que aconteça o que aconteceu, né, com o centro de referência LGBT de Contagem, que depois que acabou a emenda, acabou o centro de referência LGBT. Então, de certa maneira, hoje a gente pensa na retomada desse centro de referência LGBT, pensando também formas de fazer com que ele continue, né, depois da saída da prefeita Marília Campos, depois de um processo de transição. É importante, inclusive, a gente encarar a política pública para a comunidade, para as pessoas LGBTs, como políticas públicas não apenas de governo, mas políticas públicas de Estado. Então, essa é uma proposta que nós, da UJS, carregamos desde o do nosso congresso, que foi realizado no ano passado, né? Foi uma das propostas aprovada em nosso congresso, assim como a Escola Livre de Artes, que a gente também está ainda entendendo, vendo caminhos para colocar essa demanda dentro da cidade, assim como algumas demandas, né, de territórios que a gente faz parte, como também a demanda do Centro de Referência das Juventudes.
Mas o CR LGBT especificamente, a gente fez esse diálogo um pouco mais próximo com a nossa prefeita, né? No ato solene da posse do Conselho Municipal LGBT, que contou com a presença de Marília Campos, que teve uma mobilização, né, de 100 pessoas da nossa comunidade e que a gente, na fala da UJS, né, a gente expressou o nosso apoio, né, à prefeita Marília Campos, mas também colocando essa demanda da comunidade LGBT. E a Marília se sente sensibilizada naquele momento e faz a liberação do centro de referência. Então é importante dizer que o centro de referência LGBT é um equipamento que já está conquistado, né, já foi liberado pela nossa prefeita Marília Campos e que agora está numa fase de debate, de projeto, de construção de projeto, de procurar qual espaço que vai ser, né, e de começar também a pensar melhor como que vai ser essa dinâmica. Então, por exemplo, o Conselho Municipal LGBT ficou encarregado, inclusive pela nossa prefeita, né, de dialogar e de construir esse projeto. Ou seja, o projeto do Centro de Referência LGBT vai ser construído através das mãos não apenas, né, do poder público, mas também pelas mãos da sociedade civil organizada do segmento. Então, a gente já está articulando, né, possíveis emendas parlamentares, a gente já está articulando conversas, inclusive, com o próprio Centro de Referência LGBT de Belo Horizonte, para a gente entender como que funciona o fluxo de demanda e encaminhamento, né, de denúncias através do Centro de Referência LGBT para a gente construir o projeto da nossa cidade. Ai, que bacana, gente. Eu queria dar boa noite pro Diego também, que é um fundador também do Despertar Político, né? Pra Alicinha, que eu vi que agora, que tá com a Lívia aí assistindo a gente, pra Paula e pra Eriane, né? Tiago, a gente tá falando, né, dos conselhos de direito, dos direitos e deveres. Eu acho que todo mundo viu, né? Ficou chocado com a travesti que foi queimada viva para um adolescente, né? E eu acho que a gente não deu tanta repercussão para esse caso, igual a gente dá para outros casos. O que você pensa dessa violência que já começa assim logo na adolescência, que as pessoas parece que criam um ódio, né? Eu acho que já vem da família, não sei. Porque, igual eu falei, matar uma pessoa pela orientação sexual, orientação, né, gente? Desculpa, porque ninguém é orientado a ser o mais difícil. Eu queria ser orientada a ser mais rica, né? Ter mais dinheiro, tempo de sobra. Eu queria ter essa orientação, mas infelizmente ela não veio. O que você pensa dessa violência gratuita que a população LGBT sofre? Então, na realidade, né, Ravena, a gente sempre precisa encarar a LGBTfobia como um processo estrutural e estruturante, né? É, eu não vi esse caso, né, da travesti que foi queimada morta, mas isso não me surpreende, né? Na realidade, isso é algo corriqueiro no nosso país. A gente não está falando de uma realidade daqui de Contagem, ou de Betim, ou de Belo Horizonte. Nós estamos falando, né, da realidade do Brasil. Inclusive tem estados, tem locais que tem um índice de violência até maior do que o nosso, né? Então, a violência contra a população LGBT é uma violência extremamente cultural, né? E que começa desde das piadinhas, né? Desde do processo, né? De criar um tabu, né? Sobre não só o ato, né? Não só a opção em si. Até porque essas situações, né, são situações que não são públicas. Mas existe também um problema contra o espectro LGBT. Existe um problema contra esses corpos, né, que estão sendo posicionados na sociedade. Então não é um problema meramente sexual, é um projeto, né? É um projeto de sociedade, é um projeto que, inclusive, de pessoas que defendem as elites, né? As pessoas que defendem um perfil
específico como se ter humanidade, né, ser humano precisa ser aquele padrão branco, hétero, cis ou né, de classe alta. Então, a violência contra a população LGBT é uma violência classista, é uma violência de classe, é uma violência que não é isolada, é uma violência que é interseccional e, sobretudo, cultural. Então, é muito natural, né, as crianças ouvir desde pequeno que não pode brincar de boneca porque senão vira viado, que não pode fazer várias coisas, né, tanto para meninos quanto para meninas desde da infância. Então, cria-se uma naturalização da heteronormatividade a um nível que, desde muito novo, né, as pessoas elas acostumam a colocar esses corpos LGBTs como coisas erradas. Então, é importante a gente entender que a gente precisa muito da educação e da cultura para a gente mudar esse processo estrutural, porque ele precisa ser um processo de base, ele precisa ser um processo de diálogo, né? Ele precisa ser um processo, sobretudo, formativo, porque não se muda uma estrutura do dia para a noite. Então, infelizmente, é uma situação que não surte, mas é uma situação que ela precisa ser encarada da forma que ela é. Né? A gente vive no país que mais mata LGBT e que a gente precisa fazer uma política interseccional, né, para a gente conseguir fazer reparações históricas para a gente ter avanços significativos, né, para a gente fazer essas mudanças. Boa noite, Gabriel, também nosso camaradinho aí. Arthur tá doido pra falar na live, né, Arthur? A Dindinha tá aqui vendo Ai, você dando uns resmungos. Não, vamos aqui. E aí, gente, retomando o tema para quem chegou agora, né, são os LGBTs dos conselhos de direito, né? Fazendo um resumo bem rapidão, compiladinho. São as políticas que a população LGBT tem direito, né? Eu hoje estou na presidência da União Brasileira de Mulheres, de Minas Gerais, e a gente tem um debate, Thiago, muito franco sobre a saúde da população LGBT, né? Com suas especificidades. Por exemplo, a mulher lésbica, né? Como que ela vai no posto fazer um exame de colher exame? O outro chegou aqui. daqui a pouco o Vicente começa a gritar também. Não, ele não pode ver, né? Ele não pode ver. Olha lá, dá tchau pro Thiago, fala boa noite. Pronto, e aí, Vicente? E aí, é isso. A vida da mãe sola é essa. Faz a live, o menino no braço, o Thiago tá lá com o Arthur no colo, mas é isso. Não, o Arthur tá deitado. Agora vai lá brincar com essas coisas. Tá acabando. Aí, pega o Timur. Eu até perdi meu raciocínio, gente, que é muita criança. É muito menino. É muita coisa. Nossa, é muita coisa. Eu até perdi meu raciocínio, Thiago. Você lembra que eu tava falando? Amiga, a gente estava falando sobre a violência, né, de trans e travestis, aí você fez a retomada do tema. Isso, aí esse compilado aí das políticas públicas. Aí a gente vai na pasta da saúde, né? Eu não sei se no Conselho de Saúde de Contagem tem algum LGBT. Aqui em Betim eu também não sei se tem, né? Não posso afirmar, porque eu não conheço a estrutura do conselho daqui. Mas é importante que a gente tenha pessoas LGBTs nesses conselhos, gente, porque a gente pode fazer políticas públicas. Por exemplo, uma pessoa em transição, né? Mulher em transição, homem em transição. Quem vai acompanhar essa transição? Quem vai acompanhar? Qual psicólogo que vai acompanhar? Qual o médico hormonal que vai acompanhar? Então, a gente precisa ter as pessoas nesses conselhos de saúde também, né? A mulher lésbica, como que ela vai ser atendida no posto? Como que esse médico vai conversar com ela? Qual que vai ser a orientação para ela na parte sexual? Porque é isso, a gente pode parecer que pra gente que é hétero, que nem eu, uma coisa normal, que eu vou lá no posto, converso normal, falo, olha, eu preciso de preservativa para me ter um sexo seguro, eu preciso de uma mamografia, mas eu preciso fazer um exame preventivo, mas eu já tenho relação sexual. E às vezes a mulher lésbica, ela não tem, né, nunca teve uma relação sexual com algum homem, né? Então fica até difícil de fazer esses exames.
Aí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, pra gente caminhar pro final, porque esse Instagram também ele já vai cortando a gente na tora, né? Nunca. Uhum. O Gabriel tá É aqui, ô desse jeito, Gabi, você sabe como é que é, meu filho. Presencialmente é pior. né? Mas então, Ravena, em Belo Horizonte, a gente tem uma política, né, de orientação junto com a Secretaria de Saúde, né, sobre a saúde da mulher lésbica, da mulher bissexual, trans e travesti, né? Ainda é uma fase muito inicial, né, mas existe esse processo de caráter formativo, né, sobretudo, inclusive de formativo na questão do acesso, né? De informar esse segmento especificamente, é, processos, né, que já existem dentro do SUS e que muitas vezes as mulheres LGBTs não acessam essas políticas por não saber a existência delas, né? Mas que de certa maneira ainda também são muito tímidas. Aqui em Contagem a gente, né, também pensa a questão da saúde da mulher lésbica, bissexual, transexual e travesti dentro do projeto Diversifica, né? Que é inclusive esse projeto que trata a comunidade LGBT como uma perspectiva transversal. Então a gente entende que o acesso à saúde é um acesso prioritário, né? O Leonardo, nosso superintendente, né, acabou inclusive de entrar na nossa live. Ele, inclusive, tem casos que ele articula, por exemplo, carteira do SUS, né, do nome social, para as trans e travestis que têm dificuldade de acessar, às vezes, o posto de saúde, ou então até mesmo de andar no bairro, né, durante o dia. E a gente vem fazendo essa perspectiva do diálogo e do acolhimento dessa população LGBT, né? Entendendo, inclusive, né, é importante quando a gente fala de saúde, Ravena, a gente lembrar do grande avanço, né, que inclusive muitos setores achou que a nossa prefeita e que nosso campo não teria coragem de fazer, que foi o rompimento, né, com o IGH, que era uma instituição que atrasava muito a saúde de Contagem, que foi feita, né, pela última gestão, e que a gente começa também a ter avanços significativos e um espaço maior também de debater a saúde da nossa cidade com essa pluralidade que ela precisa ter, né? E essa transversalidade entendendo cada segmento, entendendo cada público, inclusive dentro desse processo até mesmo da vacinação, né? Que os públicos LGBTs de comorbidade ou então de qualquer outro setor tem direito a ter o acesso à vacina, né? Igual o problema que nós estamos tendo no Bicazum, né? Que a gente denunciou na Câmara Municipal de Belo Horizonte através da rede Afro-LGBT, em que as trans e as travestis que são presidiárias, né? Que inclusive fazer parte do grupo prioritário por ser presidiárias, elas não tiveram acesso à vacina, né? Que teve um suicídio coletivo dentro do presídio pelo processo, né, conturbado que a gente ainda tem de segurança pública. Então, aqui a gente também, através do Conselho Municipal e através do projeto Diversifica, a gente já deslumbra esse diálogo junto com com a agenda, né, da segurança pública da cidade. A gente quer debater a saúde da população LGBT junto com a agenda da saúde, junto com o secretário de saúde, né? Eu não sei necessariamente se a gente tem uma representação no Conselho Municipal de Saúde LGBT daqui de Contagem, né? Mas toda vez quando a gente fala de Conselho de Saúde e representação LGBT, eu lembro muito da nossa colega, né? E como debater a saúde dentro desses conselhos de direito, sobretudo defendendo o direito, né, das mulheres trans e travestis ao sistema único de saúde. Aí, ó, o E eu superintendente lembro, falou que tem sim, hein? Nós vamos cobrar, hein? nós temos então Ah, representação no Aurelino, nós vamos conselho. lá procurar. Arrasou. Aurelino, então, nossa representação no Conselho Municipal de Saúde, né? E que é sempre esse espaço, né, de demarcação, é um espaço muito técnico, né?
porque a gente tem muitos debates que a gente precisa comprovar tecnicamente, né? Como doação de sangue LGBT, como a própria política de HIV e AIDS, como a saúde de mulheres lésbicas, bissexuais, trans e travestis. Então é sempre muito importante nós LGBTs estarmos presentes dentro desse espaço, dialogando a política no âmbito municipal, estadual e nacional para a nossa comunidade. Não. E é isso. É isso, gente. Superintendente que ele é, né? Obrigada, Isso. viu? Você ter feito esse esclarecimento aqui pra gente, né? Que as pessoas precisam também, né? Querer participar dos conselhos de direito onde tem-se as tomadas de decisões. Gente, caminhando pro final, realmente, que Arthur tá ali impossível, Vicente tá aqui, mamãe, tô com fome. Eu queria agradecer novamente o Thiago pela disponibilidade depois dessa agenda árdua desse mês todo, né? Ontem foi o pique, esse menino tá global, apareceu na Globo, eu saí gritando, pulando, quase caí da escada aqui pra tirar foto da televisão. Minha mãe, o Thiago na televisão, fez uma fala ótima na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Onde a gente tem um vereador, assim, asqueroso, que eu não vou nem citar o nome dele aqui, que sempre vai contra as políticas da população LGBT, que ele fala que sempre é querendo biscoito, querendo lacração, né? E a gente sabe que não é, né? Se a gente for entrar no detalhe aqui, a gente sabe que ele também anda fazendo coisas, né? Mas eu não posso provar, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas é isso. Tiago, mais uma vez, eu queria... Paolinha chegou no final, né, sem vergonha? Mais uma vez, eu queria agradecer você por disponibilizar nosso tempo. Nós vamos fazer mais lives, né? Esse mês foi muito corrido, todo mundo falou um pouco aqui, a gente já teve Blake, teve a Tia Shiba, que é a primeira vereadora trans de Pompéu. Então, assim, que a gente fez essa diversificação mesmo, de conversar com todos, tentar conversar com todos os segmentos, né, da sigla, e a gente ter de vários setores, né, de várias pessoas. Você tocou no nome da Rani, e assim, me deu até uma coisa, porque a Rani, ela infelizmente faleceu, sabe, gente, por Covid, e se a gente tivesse a vacina, talvez ela estaria aqui entre nós e estaria fazendo um debate que eu queria muito que ela estivesse participando dessa mesa conosco, sabe, Thiago? E eu peço, para que todos estavam trabalhando. Eu não dou B.O. para ninguém, não, moço. Eu não dou B.O. para ninguém, não. Eu dou a solução. Eu, Thiago, é a solução. Pois é. E aí é isso. Agradecer também, né, esse mandato que começou agora da Prefeitura Municipal, alguns vereadores parceiros aí de Contagem, que eu vejo você conversando, eu vejo o Sérgio conversando, sempre com antes, né? E que o movimento LGBT, gente, ele permaneça unido, porque o nosso inimigo não é a gente, o nosso inimigo se chama Bolsonaro, o nosso inimigo se chama preconceito, o nosso inimigo se chama intolerância. A gente precisa se unir para tirar esse cabra do poder, né? E a gente poder ter um alívio, um respiro. E realmente trabalhar mais políticas públicas, que a gente não receba notícias igual a travesti que morreu, que a gente não receba mais notícias que foi que o nosso amigo LGBT morreu por falta de vacina, por falta de leito. Eu acho que a gente trabalha para isso, né, Thiago? A gente bota para quebrar nos conselhos, que os conselhos que ele faz parte, tirando de Contagem, eu também faço parte. Ele é suplente meu, eu sou suplente dele em alguns. E a gente vai bater nessa bolinha, porque a gente sabe que nenhuma minoria, né, quer direitos, não quer privilégio. A gente quer os nossos direitos, que já são garantidos na Constituição de 88, que eles sejam garantidos plenamente. Então é isso, Thiago. Queria agradecer você mais uma vez. Um beijo para a população de Contagem, um beijo para todo mundo que nos assistiu. Povo de BH também, né, Paulo? Povo do Barreiro, povo da Leste, da Norte. Então, assim, povo de Betim também. Queria agradecer. E, gente, fica ligado aqui no nosso canal, que a gente vai começar o julho com o Julho das Pretas. E nós vamos trazer só mulheres pretas foda para poder falar com a gente vários temas, tá bom? Paola tá intimada a participar da live Julho das Pretas, beleza? Beijo. Te amo. Beijo, Ti. Com Deus. Beijão. Tchau, tchau, gente.